Boa noite. Nós vamos dar início, a partir dessa sexta-feira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no horário das 18 horas. É um horário em que nós colocamos como sendo um horário bem-vindo às preces, a hora do Ângelo, como nós costumeiramente conhecemos e já ouvimos falar. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, que nós interrompemos na semana passada por problema de saúde, mas hoje estamos retomando a partir, como nós já dissemos agora há pouco, a partir desse momento, às 18 horas, toda sexta-feira. Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos falar hoje sobre os itens 25 e 26, que trata da melancolia e das provas voluntárias, o verdadeiro silício. É um capítulo muito interessante para o nosso estudo, e nós vamos aqui começar falando da melancolia, lembrando que essa mensagem, ela se encontra no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, assinada por Françoise de Geneve. Quem é Françoise de Geneve? Esse espírito que assinou essa mensagem, ele pertenceu à alta nobreza e era muito religioso. Em 1599, ele foi indicado como bispo coadjutor de Genebra, tendo sucedido como bispo em 1602. Foi também diretor espiritual de São Vicente de Paulo. Tornou-se uma figura líder da Reforma Católica, também chamada de Contra-Reforma, e ficou famoso pela sua sabedoria e ensinamentos. Faleceu em Lyon em 1622. Foi beatificado no ano em que faleceu, e foi a primeira beatificação a ser formalizada na Basílica de São Pedro. Foi canonizado em 1655 pelo Papa Alexandre VII, e em 1867 foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio IX. Então, por ter sido tão famoso, de origem aristocrática, mas uma pessoa muito humilde, na página mediúnica ele preferiu assinar Françoise de Geneve, ao invés de São Francisco de Sales. Um pouco sobre esse espírito que nos trouxe essa mensagem sobre a melancolia. E ele inicia essa mensagem fazendo uma pergunta. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Eu creio que essa pergunta é endereçada a todos nós. Porque quem não já teve esses momentos? Quem não já passou por esse momento em que, de repente, aquela tristeza se apodera dos nossos corações, a gente começa a achar que a vida não é muito boa, que a vida é um pouco amarga? Por que isso acontece? Então, Françoise de Geneve nos diz que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Então, aqui, o Françoise de Geneve nos convida ao entendimento de que nós, espíritos, que ora estamos encarnados aqui na Terra, já tivemos outras vivências, já tivemos outras experiências do passado, nas quais nós fomos felizes, por assim dizer. Gozamos de liberdade. E nesse momento, estamos encarnados em um corpo, numa situação em que muitas vezes não estamos muito satisfeitos com ela. Não é que a gente, por ter tido felicidade e liberdade na vida passada, a gente venha privado dessas condições nessa vida. E sim pelo fato de, muitas vezes, nessas condições de felicidade e de liberdade, onde a gente tinha poder, glórias, riquezas, utilizamos mal essas disposições que trouxemos. Utilizamos em detrimento de nós mesmos, prejudicamos algumas pessoas. E aí, por necessidade, nós reencarnamos em situação completamente adversa àquela que vivemos. Muitas vezes também distante daquelas criaturas com que a gente se afinizava. E agora aqui na Terra, sentindo-se preso a esse corpo, o que acontece? É como se o espírito tivesse saudade daquela vivência, daquelas pessoas,
com quem ele esteve, que agora está privado desse convívio, e com isso, ele se esforça para sair do corpo. O espírito gostaria de se libertar e voltar para ter aquela vida de antes. E aí ele diz, reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Porque quem sofre isso é o espírito. Nós, encarnados aqui, não lembramos de nada do passado. É aquela saudade, é aquela tristeza que vem, que a gente não sabe de onde veio, não consegue justificar, mas o nosso espírito está naquela luta, querendo se libertar. E como ele não consegue, porque ele está preso a esse corpo, ele cai nesse desânimo. E aí vem um abatimento, uma espécie de apatia, e daqui a pouco a gente está se julgando infeliz. Essa condição, quando chega até nós, nos diz o François, que é melhor que resistamos com energia a essas impressões, porque elas enfraquecem a nossa vontade. São inatas no espírito de todos os homens a aspiração para uma vida melhor. Mas nós busqueis nesse mundo e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruir acerca da felicidade que os reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo ao corpo. Então, quando esses abatimentos, essas tristezas chegarem em nossas vidas, nós temos que reagir. Não devemos nos deixar abater por eles, porque, na verdade, são aspirações nossas, dos seres humanos, querer ser feliz, querer ter uma vida melhor. Só que nós não vamos poder, nessa vida, vivenciar essas experiências que gostaríamos pelas necessidades do nosso espírito. Então, ele pede que aguardemos pacientemente o anjo da libertação. Ou seja, aguardemos pacientemente quando nós teremos que retornar à pátria espiritual. Não vamos antecipar isso de maneira nenhuma, como muitas pessoas que, por se sentirem entristecidas, por se sentirem insatisfeitas com a vida, muitas vezes resolvem romper com tudo, querendo se libertar, o que, na verdade, não ocorre em termos de libertação. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no decurso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Então, nós estamos degradados aqui na Terra porque nós temos missões a desempenhar, nós temos progressos a realizar, nós temos situações a organizar que nós, no passado, desorganizamos. E isso pode ser na nossa família, isso pode ser no campo da sociedade, onde quer que tenhamos sido chamados. Agora, como nos diz o Espírito François, se durante esse degredo provação desabarem sobre nós inquietações e tribulações, nós precisamos ser fortes e corajosos para suportar. Não podemos, de maneira nenhuma, ceder a esse abatimento. E ele diz, afrontai-os resoluto, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiarmos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, vamos afrontar, vamos combater esse sentimento, não vamos deixar que ele faça morada no nosso coração, porque, como nos diz o Espírito François, dura pouco tempo. A nossa vida na Terra, embora a gente ache que é uma vida longa, é um mínimo diante da eternidade. Então, de repente, nós estaremos voltando à pátria espiritual, para o convívio daqueles que deixamos, daqueles em que nós temos saudades, e eles estarão felizes porque nós estaremos voltando em condições agora sim de retomar a caminhada com eles, de poder seguir adiante, porque cumprimos aquilo que aqui viemos realizar. O Espírito Joana de Ângeles, falando sobre a melancolia, também nos traz um ensinamento grandioso quando nos diz que a melancolia sustenta-se na autopiedade injustificável
e se compraz em espalhar o aço corrosivo do desânimo. Quer dizer, autopiedade injustificável. Porque eu não estou satisfeito com a vida que eu tenho, porque essa não é a vida que eu merecia ter, eu merecia algo melhor, eu não estou feliz. Então, nós começamos nessas condições de autopiedade, ter pena de nós mesmos, isso não é vida. Quando, na realidade, nenhum de nós está aqui injustificavelmente. Nós estamos aqui porque a misericórdia divina nos concedeu oportunidades de crescimento, de melhoria, de transformação. E todas essas condições que vêm até nós, como nos fala a Joana e como o François nos falou agora há pouco, procede das existências passadas, nos diz Joana, dos abusos do livre-arbítrio. Quer dizer, tudo isso tem a ver com os nossos erros do passado, os nossos erros, os nossos abusos de livre-arbítrio, que estão se manifestando como tristeza indefinida, disfarçando o remorso que a carne abafa nos centros da memória perispiritual. Ou seja, essa tristeza que a gente sente, no fundo, é um remorso que o espírito sente. Pelos erros, pelas coisas que não deveria ter feito e que realizou, e que estão abafados nos centros da memória perispiritual, ou seja, estão lá no espírito, não estão no nosso corpo, não estão na nossa vida de hoje. Eles estão abafados ali, e nos diz Joana que chega um momento em nossas vidas em que eles surgem com facilidade de tempos em tempos. E é toda vez que a emoção deixa daquela natureza, produzindo impacto forte, desatem os controles do centro do esquecimento, aflorando a maneira de gramínea perniciosa em jardim de realizações. Ou seja, nessa nossa experiência de vida, volta e meia nós vamos nos deparar com situações semelhantes às que nós já vivenciamos, com decepções, com sentimentos que vão nos trazer essa melancolia, essa tristeza. E é justamente diante dessas situações que ela nos diz que geram impactos fortes, que desatam os controles do centro do esquecimento. Ou seja, que o espírito volta a lembrar de momentos passados, de situações vivenciadas, e isso vai aflorando a maneira de gramínea perniciosa, quer dizer, vai tomando corpo, vai surgindo, vai crescendo em torno de nós, e se a gente não tiver cuidado, com certeza, isso vai nos trazendo a angústia, a tristeza, a depressão. Então, a Joana nos diz, expulsa a melancolia da tua alma, essa hóspede teimosa que te envolve no dossel de mil amarguras, segredando desânimo e desassossego. Ninguém está a sós na sua dor. Então, sempre que a gente tiver esse sentimento, que a gente não sabe nem de onde veio, meu Deus, que tristeza é essa? Por que eu estou me sentindo assim? Por que a vida está perdendo sentido para mim? Ela diz que nós devemos expulsar essa melancolia. Retirar de nós, não deixar que ela se conduza. Porque nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos. Nós temos amparo da espiritualidade, nós temos assistência, nós temos tudo o que é necessário para que a gente vença essa experiência aqui na Terra. E ela nos alerta. Melancolia é também enfermidade ou síndrome de obsessão. Então, esse processo que se inicia com essa tristeza, com essa amargura, com essa melancolia, também pode se transformar numa obsessão. Por quê? Porque nos diz Joana, olhos vigilantes contemplam tua aflição, ouvidos discretos registram os apelos da tua soledade. Nós temos os nossos inimigos do passado, muitos deles ainda na pátria espiritual, que não querem a nossa felicidade, que de repente percebem esses estados nossos de tristeza, de melancolia, e esses olhos vigilantes que estão contemplando a nossa aflição se aproximam interessados em potencializar isso, em nos levar mais e mais a esses estados depressivos, porque eles estão registrando os nossos apelos da nossa soledade, eles estão ouvindo os nossos queixumes, e estão ali justamente
interessados em que aquele estado se prolongue, persista, e que dali a gente não tenha realmente a condição de se reerguer tão cedo. Então, o Espírito André Luiz, uma mensagem sobre melancolia, ele nos diz que quando nos observarmos à beira do desânimo, aceleremos o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras, que é o que a gente menos lembra nesses momentos, de pedir força a Deus, de orar e pedir a Ele que nos conduza, que não nos permita de maneira nenhuma fraquejar naquele momento. Diz mais, tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Saia dessa solidão, busque pessoas amigas, procure um ambiente onde seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos, diz André Luiz. Porque dessa forma, com certeza, nós estaremos vencendo esses estados. Então, é uma bela mensagem de François de Geneve sobre a melancolia. Aqui a Joana de Anjos também complementando, juntamente com André Luiz, nos trazendo o esclarecimento de que são estados aos quais nós não devemos nos entregar, porque esses estados nós poderíamos chamar de tormentos voluntários, como nós vamos conversar um pouco agora sobre essa mensagem que um anjo guardião trouxe na codificação. E também é um item que traz muitas perguntas. Ele diz: perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Então, esse espírito amigo vem nos dizer que é claro que nós devemos, sim, buscar meio de abrandar as nossas provas, porque nós não estamos aqui com essas provas por acaso. Essas provas, elas têm por objetivo exercitar a nossa inteligência. Se eu tenho uma situação de dificuldade, é o momento de exercitar minha inteligência e procurar caminhos de melhoria, de transformação. Então, é o momento em que eu vou buscar, dentro daquilo que o meu espírito já conquistou em experiência, em conhecimento, em informação, os mecanismos para vencer aquela situação. Eu não fui colocado naquela situação apenas para que aquela situação tome conta de mim, e sim para que eu tenha controle sobre ela, para que eu utilize a minha inteligência em benefício próprio e transforme essa situação não só em torno de mim, como em torno das outras pessoas. E é claro que, para isso, eu vou ter que exercitar a paciência, porque não vai ser um processo que vai acontecer de uma hora para outra. É um processo que requer tempo, requer esforço, requer transformação. E, com isso, nós vamos exercitando nossa inteligência, desculpe, nós vamos trabalhando a nossa paciência e a resignação. Porque se ao longo das nossas tentativas nós não conseguirmos vencer algumas situações, porque elas fazem parte da nossa prova, nós temos que resignadamente aceitar essa situação. E nos diz o Espírito amigo que o método consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não sejam possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, veja bem, deixar que as coisas aconteçam, sigam seu curso, não fazer nada, é negligência. Nós temos que fazer alguma coisa. De preferência sem reclamar. De preferência lutando, confiante na misericórdia divina, trabalhando para que a gente possa vencer. Essa questão dá lugar naturalmente a outra.
Pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá meta em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Veja bem, nós precisamos entender muito bem o Evangelho de Jesus. Quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, ele não está nos convidando a sofrimento e dor mais do que aqueles que nós já trazemos em nossa trajetória de vida. Nós não temos nada que buscar meios de favorecer mais e mais sofrimento. Então, o que o nosso irmão nos traz, ele diz justamente isso. Bom, a isso responderei positivamente sim. Claro, existe método, sim, em buscar mais sofrimento. De que forma? Se a grande meta, quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só é egoísmo por fanatismo. Então, se eu, de repente, preciso passar por alguma dificuldade, porque nesse momento eu vou estar envolvido em auxílio e amparo a outras criaturas, é claro que esse aumento de sofrimento que eu trouxe para mim é bem-vindo, é bem-aventurado. Agora, sofrer para me salvar, para buscar o reino de Deus, onde é o sentido disso? Isso é fanatismo. E aí ele diz, grande distinção cumpre a que se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus os manda, e não lhes aumenteis o volume, já disse por vezes estão pesados. Aceitá-las sem queixume com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Então não precisamos aumentar nada mais as nossas provas. Nós só temos que aceitar sem murmurar e com fé aquelas que Deus nos concede. Não enfraqueceis o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, muitas vezes, nós vamos em busca de sofrimentos inúteis, de privações inúteis, de jejuns inúteis, de sacrifícios, de isolamento, disso e daquilo, em que isso vai nos beneficiar. Martirizar o nosso corpo, fazê-lo sofrer, para quê? A matéria em si, ela está a nosso benefício. Deus nos deu. E, com certeza, nós precisamos cuidar muito bem dela para que ela nos conduza. Agora, se nós queremos fazer algum tipo de privação, que a gente faça essa privação dos nossos vícios, das nossas más tendências, que a gente procure se trabalhar voluntariamente para se fortalecer. Isso sim. E a gente sabe que isso muitas vezes traz tortura e martírio muito grande, quando nós temos que vencer as nossas imperfeições, as nossas paixões, os nossos vícios. Mas esse sim é que é o verdadeiro cilício que nós devemos buscar. O tormento de se trabalhar e se libertar dessas imperfeições. Agora, enfraquecer o nosso corpo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Nós temos que ter muito cuidado. É lógico que os jejuns são bem-vindos de vez em quando, para a gente melhorar algumas condições do nosso corpo. É lógico que os exercícios físicos são bem-vindos, mas daí a deitar numa cama de prego, se isolar do mundo, deixar de se alimentar daquilo que a vida nos dá, e uma série de outras situações que muitas vezes, até recomendadas por algumas religiões, não vão surtir nenhum efeito ao nosso espírito. E não é isso que Deus quer de nós. Continuando a mensagem, muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio o sofrimento para o alívio do seu próximo. Se suportares o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício.
Que Deus abençoa, claro. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para ir amansar do infecto, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormeceste no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituísseis anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para aliviar as seduções e viver no isolamento, que utilidades tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Então, essa mensagem, nesse momento, ela chama a nossa atenção para os inúmeros irmãos que estão aí num campo de batalha, de luta, de dor, de sofrimento, muitas vezes se expondo a própria vida, muitos deles até perecendo, desencarnando em função da situação que estão vivenciando, de estarem à frente nessa batalha, nessa luta, de auxílio a tantos irmãos. Esses, sim, com certeza, estão realizando o benefício em prol dos seus irmãos e de si mesmo, porque estão esquecidos de si. Qual é o benefício que pode existir em alguém se isolar do mundo para se elevar espiritualmente? Essa pessoa não tem contato com a dor, com o sofrimento, com a necessidade, com a viciação. Qual é o aprendizado que ela realiza nessa hora? E com certeza, qual é o combate que ela trava diante de tantas situações? Porque nós temos a certeza que muita luta, muita dor, muito sofrimento se encontram nesse momento nos hospitais, não só naqueles que estão adoecidos, mas também naqueles profissionais que estão lutando dia após dia por uma vida, por uma melhoria no estado de saúde de um daqueles irmãos que ali estão e que sofrem, porque não estão ali além da dor do outro, sofrem com a dor do outro, com o sofrimento, muitos deles até distanciados da família, ou levando risco à família, mas estão ali por amor à causa. Muitos deles, inclusive, sem seus salários, que nós sabemos que muitas situações dessa natureza ocorrem, mas ali estão se doando, nessa batalha, onde, sabe, são extremamente necessários nesse momento, pelo conhecimento que trazem, e pelo amor também que dedicam aos seus irmãos. Então, esses, com certeza, são benditos de meu Pai, como diz o Evangelho. Então, se quereis um tormento, um cilício, nos diz o Evangelho, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, quando nós estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, nós percebemos que os ensinamentos do Evangelho de Jesus são muito profundos, chamam a nossa atenção para essa transformação que nós precisamos urgentemente realizar em nossas vidas. Não vamos aqui nos preocupar em absolutamente só com o corpo, lógico que o corpo requer todos os nossos cuidados, mas vamos mortificar o nosso espírito e não nossa carne, porque é o nosso espírito que precisa ser transformado. É ele que retorna à pátria espiritual e que se prepara para uma nova encarnação. A matéria em si, ela cumpre apenas a função de nos permitir vida enquanto aqui estivermos, mas é o nosso espírito. E muitas vezes, nosso amor próprio, nosso orgulho, a nossa vaidade é tão grande que a gente não consegue suportar uma humilhaçãozinha sequer, qualquer que seja ela. E é justamente nesses momentos
em que nós estamos convidados a trabalhar essas imperfeições em nós. Quando chegam essas humilhações, quando vem a dor da injúria, da calúnia, porque, como nos diz o Evangelho, isso dói mais do que uma dor física. Então, quando nós estivermos vivenciando esse tipo de situação, pensemos no ensinamento de Jesus. Pensemos no que aquele momento quer nos ensinar. Qual tipo de transformação eu preciso realizar em mim, mediante essa situação que está chegando. E com certeza, nós estaremos, sim, realizando essa transformação espiritual, moral, principalmente nesses momentos em que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo convocados a uma transformação urgente. Não há mais tempo para tanto orgulho, para tanta vaidade, para tanto egoísmo. Nós precisamos, em contato com a dor do outro, da necessidade do outro, com as situações que nós estamos acompanhando no dia a dia, mudar as nossas vidas. O momento é pertinente, Deus está nos convidando, a vida está aí também nos ofertando essas possibilidades. Então, que nós possamos, sim, aprender com o Evangelho de Jesus. E retornando ao nosso tema inicial, quando a melancolia surgir em nossas vidas, em situações que nós não temos, que a gente se pergunta, meu Deus, por que eu estou sentindo essa tristeza? Eu não tenho motivos para isso. É o nosso espírito, que está saudoso, que está lembrando situações, podem ser também amiguinhos que estão ali insuflando ideias negativas. Vamos ficar atentos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus em prece, vamos sair em busca de amparo, de assistência, vamos conversar com alguém, vamos fazer alguma coisa por alguém para que esse quadro passe. E aí, com certeza, esse tormento voluntário não vai chegar até nós. E se Deus quiser, haveremos dia após dia de vencer essa batalha a que fomos convidados para esse momento reencarnatório que nós estamos vivendo. Então, que nós possamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa semana que está findando, que Ele nos permita, nessa nova semana que se inicia, boas oportunidades de convivência em família, em sociedade, onde quer que nos encontremos, que estejamos atentos aos convites que a vida vai nos oferecer e que sejamos, acima de tudo, aquele Filho de Deus bem-aventurado que vai perceber quando Deus o convida ao trabalho. Pedindo ao nosso mestre, irmão maior Jesus, que é o médico de todas as almas, que visitem os hospitais do mundo, os lares, onde se encontram os doentes em estados de necessidade muito graves, que ampare esses profissionais que estão nessa linha de frente, nessa batalha, fortaleça todos eles, para que eles tenham força de seguir adiante, esperançosos, confiantes no amor de Deus, e que, se Deus quiser, confiante na misericórdia divina, que se faz presente em todo o universo, haveremos de vencer todos esses momentos de dificuldades, lembrando que o Cristo espera pelo nosso esforço. Então, que tenhamos uma boa noite, que Deus nos abençoe, Jesus ilumine a todos nós, os nossos lares. E é em seu nome que nós encerramos o nosso evangelho de hoje. Desejando a todos muita paz e até a próxima sexta-feira, às 18 horas. Muito obrigada.